Beleza, pessoal? Estou aqui nesse canal agora, professor Humberto Prati, junto com o professor Micael. Eu vou fazer as questões de física, tá? Escolhi uma questão bem interessante, muito interessante do Enem, uma questão que na época, inclusive na época que caiu, né? Trouxe uma série de discussões, mas é uma questão bem simples, né? Uma questão simples que dá para a gente entender aqui como fazer, tá? E como colocar esse conhecimento para as próximas questões que com certeza vão aparecer nos vestibulares, no Enem, etc. É uma questão que fala sobre brilho de lâmpada. Questão de brilho de lâmpada é uma questão que aparece muito em vestibular, hein? Vamos ver aqui. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para uma apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sobre luzes que tinham igual brilho e os demais sobre luzes de menor brilho. Veja, igual brilho, quando fala de brilho de lâmpada, aí a gente não pode esquecer isso, viu, minha gente? Falou de brilho de lâmpada, está falando de potência dissipada. Brilho de lâmpada, potência dissipada, que pode ser calculado como RI ao quadrado, certo? Falou em brilho de lâmpada, potência dissipada, é o que a gente precisa saber. Mas veja só, como ele falou sobre as lâmpadas, vamos investigar um pouquinho mais, porque pode ser que, como a potência dissipada é a resistência vezes I ao quadrado, existem outras maneiras de calcular a potência dissipada, mas pode acontecer, veja só, da resistência ser igual para todas as lâmpadas. Se isso for verdade, então a potência dissipada depende apenas da corrente elétrica. Se isso for verdade, que a resistência é igual para todas as lâmpadas, e as lâmpadas são idênticas, só depende de qual corrente elétrica está passando por cada lâmpada. Tudo bem? Só depende disso. Beleza. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação. Olha que legal! Com a mesma especificação. Com certeza são as mesmas lâmpadas interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Então vamos lá. Aqui está a bateria e essas são as lâmpadas L1, L2, L3, L4, L5 e aí vai, tá? Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentar igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem posicionar os 3 atores? Observe, as 3 que têm o mesmo brilho e as que os 3 atores devem se posicionar. Porque olhando aqui para esse circuito eu vejo várias lâmpadas que possuem o mesmo brilho. Não só 3, mas vamos lá. Observe o seguinte, ele fala aqui, ó, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. Então, na verdade, ele quer as 3 com maior brilho, né? Vamos pensar nisso. A corrente elétrica vai seguir esse caminho aqui do polo positivo da bateria, retornando aqui para o negativo, não é isso? Quando essa corrente chegar nesse ponto, ela vai dividir, certo? Ela vai dividir. Obviamente, essa lâmpada L1 vai ter a maior corrente do circuito. Vai brilhar muito, tá? Vai ter a maior corrente do circuito, tá? Essa corrente, desculpe, vai dividir. Parte vai para L4, parte vai para L2 e L3. Se nós observarmos e dissermos que cada lâmpada tem resistência R, eu posso perceber que essas 2 lâmpadas aqui estão em série. Se elas estão em série, eu posso dizer que elas têm resistência 2R. Veja, eu estou dizendo que as lâmpadas têm resistência R, ok? Essas 2 lâmpadas aqui também estão em série e também têm resistência, então, 2R, tá? Somando os seus valores, 2R. E aí eu formo 2 ramos de circuitos que estão em paralelos
tá? Estão em paralelo e com duas resistências em paralelo, cada uma com 2R. Duas resistências em paralelo, cada uma com 2R, pode ser reduzido para uma resistência só, tá? Para uma resistência só, então imagine aqui que eu tenha 2R e 2R, eu posso transformar isso em uma resistência só, que vale R, ok? Posso transformar isso numa resistência só que vale R. Várias maneiras de você mostrar isso, né? Ou você faz 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou então, viu, você pode dizer que a resistência equivalente, né, é produto delas, produto sobre soma. Que tudo isso sai dessa história aqui, né? O REC o inverso do REC é a soma dos inversos das resistências, certo? Beleza. Então eu consegui transformar, vou pintar aqui de outra cor, ó, toda essa parte aqui, ó, vou pintar aqui de verde, tudo isso aqui foi transformado em uma resistência R. Legal? Tudo isso aqui foi transformado em uma resistência R, certo? Bom, que está em série com L4, que também é R, né? Então, no final das contas, ó como ficou nosso circuito, ó que coisa bonita, ó. Nosso circuito, no final das contas, ele ficou assim, ó. Uma bateria, vou fazer aqui na mão mesmo, tá? Uma resistência de R, legal? Deixa eu desenhar essa resistência, ficou chata, ficou feia. Tá, vou melhorar isso aqui. Vou fazer um circuito bonitinho, né? Vamos fazer um circuito bonitinho. Vou pegar aqui, ó. A gente está com tempo, hoje é domingo. Uma bateria, certo? Uma resistência aqui, tá? Vou fazer só o desenho da caixinha, tá? Então vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui sobe, certo? Posso tirar isso aqui. Bom, minha gente, é questão de habilidade, tá? Mas eu prometo a vocês que eu chego lá, certo? Questão de habilidade mesmo. Eu vou chegar lá, viu, Micael? Eu chego aí nos seus desenhos. Que... Opa, isso aqui sempre fica maior, não sei porquê. Aí eu vou dar uma roubadazinha aqui, ó. Nossa, vou dar uma roubadinha aqui, ó. Nossa, vamos fazer aqui direitinho. Dá risada não, viu, meu povo? Dá risada não. Vou chegar lá, ó. Fazer uma bateria show de bola. Pronto, a bateria show de bola. Aqui, ó, eu vou ter aqui uma resistência R, que é a lâmpada L1, legal? Eu vou ter aqui uma resistência, que é a L4. Aqui eu vou ter também uma resistência, que vai ser aquela bagunça toda ali de verde, certo? Deixa eu puxar aqui deixa eu puxar uma linha aqui, ó. Beleza, agora foi. Agora foi bonito, viu? E eu vou botar aqui as duas que eu tenho aqui, ó. RR. Certo? Legal. Ó, L2, essa aqui é L2, essa aqui é L3, vou botar os nomes, né? Essa aqui é L4, essa aqui é aquele R que a gente calculou aqui, ó, esse cara aqui, certo? Aqui é L1 e aqui é a força eletromotriz da bateria que está alimentando essa galera toda. Bom, vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui. Eu escolhi uma cor aqui. Pô, deixa eu ver. Azul. Azul é massa. Uma cor roxa aqui, sei lá. Então vamos lá. A corrente vem aqui, né? Mesma coisa. Quando ela chega aqui, ela divide. Mas observe que coisa interessante. Ela divide para dois ramos que estão em paralelos, né? E aqui no finalzinho, ó, elas vão se encontrar. E volta a ser a corrente total, certo? Então essa lâmpada L1 está pegando a maior iluminação
possível, não tem ninguém com iluminação igual a dela, tá? Só que quando eu divido aqui, veja, essa corrente I, que eu vou chamar de I, ela vai dividir em duas. Eu vou chamar aqui de I', e aqui eu vou chamar de I duas linhas. Essas correntes I' e duas linhas são iguais. Essas correntes I' e duas linhas e duas linhas, elas são iguais, tudo bem? Por que elas são iguais? Porque quando há divisão aqui, essa resistência aqui é igual a essa que está aqui, certo? Depois da gente fazer nossa redução. Então, a corrente que passa na lâmpada L2, tá? Na lâmpada L2, corrente que passa na lâmpada L2, na lâmpada L3, na lâmpada L4 são iguais. São iguais. A essa corrente também que passa aqui na lâmpada. Bom, aqui esse R não é lâmpada, não. Esse R é essa quantidade aqui de lâmpadas que a gente conseguiu reduzir. Esse R não existe. Não é do circuito real. Na verdade, ele existe, mas ele é um conjunto de lâmpadas. Ele não é uma lâmpada só, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, porque eu poderia dizer, ah, professor, então esse R aqui, ele também tem o mesmo brilho. Não, não, mas esse R, lembra? É aquele R verdinho lá que a gente calculou, ó. Esse R aqui verdinho. Então ele é um conjunto de lâmpadas, tá? Essa corrente ainda vai dividir mais para eles, tá? Então R aqui é um conjunto, tá certo? Conjunto de lâmpadas, ok? Então, na verdade, a lâmpada que mais brilha é a lâmpada L1. Concordam comigo? A lâmpada que mais brilha é a lâmpada L1. E depois vem quem? L2, L3, L4, com o mesmo brilho, né? Com o mesmo brilho, L2, L3, L4, porque passa por eles a mesma corrente. Ah, professor, mas nessa resistência aqui também passa a mesma corrente, então tem o mesmo. Não, aqui R não é resistência. R não é uma resistência, não é uma lâmpada. R é o quê? É um conjunto de lâmpadas, tudo bem? Essa corrente ainda vai dividir mais e quando passar por esse conjunto de lâmpadas, vai fazer essas lâmpadas brilhar, mas vai brilhar menos do que aquelas três L2, L3 e L4. Ok, minha gente? Então qual seria a resposta? A resposta correta caiu no Enem, hein? Circuitos elétricos, caiu no Enem. Questão boa, questão interessante, questão que fala de brilho de lâmpadas. Letra B de bola, né? Letra B de bola. São as lâmpadas L2, L3 e L4. Obrigado. Primeiro vídeo aí, pontapé inicial, tá? Primeiro vídeo sobre de questões e sobre eletricidade, tá? E questão que caiu no Enem, tá certo? Até a próxima. Vamos produzir aí vários vídeos para essa semana, para as próximas semanas, os próximos meses, para o ano todo aí. Estaremos juntos nos preparando para todos esses vestibulares que vocês vão fazer. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera!